Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e a gente vai fazer juntos a resolução da prova de língua portuguesa da Univesp 2019. Aqui a gente vai trabalhar com uma questão que pede identificação de informações contidas no texto. E é um texto razoável, tá? De uma dimensão até um pouquinho grande, mas pelo menos o vocabulário não é dos mais complicados, é bem acessível. Vamos lá? Para a gente começar e saber exatamente o que procurar ao longo do texto, é bacana que a gente tenha a orientação do enunciado. Então vamos lá para o comando da questão, assim a gente consegue fazer já uma leitura direcionada. De acordo com o texto, é correto afirmar que a participação feminina na construção da história, então a gente vai procurar a participação feminina, o apagamento da mulher na história e ou a diminuição do seu papel eram tidos como naturais e só, e passaram a ser percebidos como problema há pouco tempo. Uma situação da qual nos damos conta aos poucos, percebendo que nos relatos oficiais, nós, as mulheres, sumimos e, quando mencionadas, aparecemos apenas em papéis coadjuvantes, amantes, esposas, mães, enfim, como um detalhe pitoresco e de menor relevância na narrativa. Bom, vamos destacar alguns elementos aqui. Primeiro, apagamento da mulher na história, né? Ou a diminuição do seu papel, que são os dois pontos fundamentais. Eram tidos como naturais, ou seja, normal, super comum. Passaram a ser percebidos como problema há pouco tempo. Então, que informação que a gente pode destacar aqui? Se eles passaram a ser percebidos como problema há pouco tempo, não eram vistos como problema. Não era um problema. Isso aqui é uma inferência que a gente vai fazer, tá? Se eles passaram a ser percebidos, não eram. Uma situação da qual nos damos conta aos poucos, ou seja, não era tão nítido assim, né? Percebendo que nos relatos oficiais, nós, as mulheres, sumimos. Então, sumimos dos relatos oficiais e, quando mencionadas, apenas em papéis coadjuvantes, com menor relevância na narrativa. Então, o que a gente consegue extrair aqui também? Ao longo do tempo, houve esse apagamento sempre com figuras menos relevantes, né? Uma representação dessas mulheres como pouco relevantes. Isso justifica a parte do texto que fala do apagamento da mulher na história ou a diminuição do seu papel. Mesmo em relação à Revolução Francesa, aqui ela vai trazer a exemplificação, detalhada, descrita e narrada ad nauseam nos últimos 200 anos, aqui essa expressão ad nauseam, né, no sentido de dando náusea até, de maneira enjoativa, nauseante, nos últimos 200 anos, raramente se menciona, então de novo a ideia de apagamento aqui, ó, a existência de Olympe de Gouges, que em 1791 escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, além de peças teatrais que explicavam os princípios da Revolução Francesa à enorme massa de analfabetos. Nem Sophie de Condorcet e tantas outras. Então, olha só, algumas figuras relevantes aqui que nem foram mencionadas. Desse jeito, ficamos sem acesso a uma parte importante da nossa memória, das origens que nos constituíram enquanto sociedade, porque pouco ou nada conhecemos sobre figuras como Dandara dos Palmares, Luísa Maim, Mariana Crioula, Mirtes Campos, Alzira Soriano, Nísia da Silveira, ou então são desqualificadas como figuras tristes, loucas ou más. Essa desqualificação, aliás, é uma constante. Então, ó, ou ocorre o apagamento, ou ocorre desqualificação. Então, o que a gente tem ao longo da história? Apagamento e desqualificação, tá? Duas perspectivas aqui. Um país que nasceu de um decreto assinado por uma mulher,
onde a escravidão foi extinta por lei assinada também por uma mulher, a primeira escola pública gratuita foi instituída por uma mulher, a primeira greve geral foi iniciada por mulheres, operárias da indústria têxtil de São Paulo. Não tem como contar sua história por inteiro, excluindo as mulheres da narrativa e dos registros oficiais. Bom, vamos recapitular então? O texto traz para a gente esse apagamento da mulher da história, então ele vai mostrar que isso não era um problema até se perceber aos poucos como que foi sendo construído todo esse processo. Ou rolava uma diminuição do papel, colocando como figuras pouco relevantes, e aí ela vai exemplificar que sempre foram figuras extremamente relevantes, tá? Muito importantes, tanto fora do Brasil como aqui dentro. Quando não ocorre o apagamento, ocorre a desqualificação, mesmo eu tendo tantos feitos muito importantes na sociedade ligados à mulher. Basicamente o texto aborda isso, e aí, de acordo com ele, é correto afirmar que a participação feminina, então, na construção da história, foi reconhecida há tempos, pois a luta de mulheres, mesmo no âmbito doméstico, sempre foi importante. Há tempos e sempre foi importante, nada a ver com o texto, né? Então a gente pode questionar essas perspectivas aqui, ó. Reconhecimento dela não aconteceu. Foi problematizada há pouco tempo, diante da constatação da segregação das mulheres a papéis secundários. Foi problematizada há pouco tempo. Tem isso no texto? Percebida como problema há pouco, né? Não era um problema, passou a ser, foi problematizada há pouco tempo. Diante da constatação da segregação das mulheres a papéis secundários, figuras pouco relevantes, papéis coadjuvantes de menor relevância, ou seja, secundários. Ó, bateu. É naturalmente reconhecida por seu protagonismo? Não, o texto não fala, né? Não é reconhecida. Foi inicialmente marcada pela participação de personagens femininas secundárias? Não. As personagens não eram secundárias, né? Elas eram importantes, fundamentais, mas foram registradas como secundárias. Aqui o texto vai tentar ludibriar um pouquinho no vocabulário, bastante cuidado. É reconhecida desde a Revolução Francesa? Não é reconhecida, esse é o grande problema, né? Esse apagamento. Então aqui a gente vai de alternativa B. Tá? A B consegue contemplar essas marcações que a gente fez no texto. Daí a importância de você fazer uma leitura direcionada. Pega a sua caneta, destaca pontos fundamentais, faz anotações, porque se eu fico lendo enunciado, leio o texto, leio enunciado, leio o texto, o cansaço e essa retomada constante de leitura pode fazer com que a gente caia em algumas armadilhas por conta do vocabulário, como a gente viu aqui na alternativa D. Então bastante cuidado, tá? Leia com as mãos, sempre anotando coisas e fazendo os seus recortezinhos daquilo que é mais relevante no texto. Espero que tenha ficado claro, valeu e até a próxima. Até mais.